Boa tarde a todos. Prazer tê-los todos aqui. Eu queria dizer que terminamos agora, nesse momento, a segunda sessão das nossas reuniões dessa semana. Nós estamos fazendo as primeiras reuniões ministeriais desse segundo semestre da presidência de turno brasileiro do G20, que foram reunião ministerial de desenvolvimento, 22 e 23 de julho, reunião ministerial da Força Tarefa para o estabelecimento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será realizada aqui amanhã, reunião ministerial de emprego, no dia depois de amanhã, dia 25, em Fortaleza, reunião ministerial de finanças e bancos centrais, também no Rio de Janeiro, dia 25 e 26. Eu tive a honra de presidir ontem e hoje a reunião ministerial de desenvolvimento do G20, que contou com a participação ontem do ministro das Cidades, Jader Filho, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e hoje da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Nessa reunião, o G20 emitiu 2 documentos conjuntos, uma declaração ministerial para a redução das desigualdades e um chamado à ação para o fortalecimento dos serviços de água potável, saneamento e higiene. O primeiro documento sobre desigualdades merece destaque pelo reconhecimento da importância das políticas de inclusão social e de enfrentamento a todo tipo de desigualdade, não apenas por razões de justiça social, mas também pelo fato de que essas políticas públicas geram crescimento econômico sustentável. O segundo documento, por sua vez, tem o objetivo de mobilizar o grupo e as instituições internacionais parceiras a respeito da necessidade de aumentar a disponibilidade de recursos para a promoção de acesso à água potável e ao saneamento básico, sobretudo por parte das populações carentes. Gostaria de destacar também os esforços do governo brasileiro para viabilizar os resultados que estamos começando a colher nesta semana. Como sabem, desde o início do conflito na Europa, em fevereiro de 2022, o G20 não conseguia aprovar documentos de nível ministerial, o que tolhia esse grupo, que reúne as 20 maiores economias do mundo, tolhia esse grupo, repito, na sua capacidade de impulsionar a agenda internacional. Ao longo da sua presidência de turno, neste ano, o Brasil trabalhou para destravar o grupo. Na reunião ministerial de desenvolvimento que ora se realiza, o G20 voltou a emitir 2 decisões ministeriais plenamente consensuais. É uma vitória da diplomacia brasileira e da presidência brasileira do G20, que dá a dimensão da importância de uma política externa equilibrada e que tem credibilidade junto a seus pares. Paralelamente à reunião, estou cumprindo intensa agenda de promoção de encontros bilaterais, nos quais tenho ouvido de todos os ministros visitantes sólido apoio às prioridades brasileiras do G20, aos documentos ora aprovados e, sobretudo, à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será anunciada amanhã. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é a principal reunião desta semana e vai se realizar amanhã sob a presidência do presidente Lula. Trata-se de uma iniciativa prioritária da presidência de turno brasileiro do G20. Como sabem, ao assumir a presidência do grupo, o Brasil definiu o combate à fome e à pobreza como prioridade máxima, juntamente com a promoção do desenvolvimento sustentável e da reforma da governança global. Como disse o presidente Lula, fez questão de comparecer à sessão de abertura amanhã da reunião, juntamente com vários outros ministros. O segmento ministerial da reunião será co-presidido pelo ministro Wellington Dias e por mim, com a participação também do ministro Fernando Haddad. Isso porque, além dos trabalhos preparatórios haverem sido conduzidos pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério
do Desenvolvimento Social, a força-tarefa e iniciativa conjunta das duas trilhas do G20, a trilha de Sherpas e a trilha de finanças do G20. A criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um projeto ambicioso que representa o compromisso brasileiro com o objetivo de erradicar de uma vez por todas a fome e a pobreza. Amanhã realizaremos o lançamento preliminar da aliança, na qual aprovaremos os seus principais documentos constitutivos. O lançamento formal ocorrerá aqui também no Rio de Janeiro, em novembro, na cúpula dos líderes do G20. A aliança funcionará como uma plataforma para conectar países que se comprometam a implementar nacionalmente políticas públicas de proteção social a parceiros dispostos a oferecer conhecimentos técnicos especializados e ou apoio financeiro para fazer avançar esses esforços. Entre essas políticas, o Brasil tem várias experiências exitosas a compartilhar, entre elas a transferência condicionada de renda e programas de alimentação escolar. Muito obrigado. Vai passar agora, pessoal, para as perguntas. Só pedimos que o jornalista identifique o veículo. Acho que a gente começa ali com o Andrew. Boa tarde, sou Andrew Rosati, de Bloomberg News, aqui no Rio. Primeira pergunta para o ministro. Se nota que vários países já mostraram sua rejeição à taxação de super ricos, sobretudo os Estados Unidos, vários comentários do Janet Yellen. O senhor acha que tem esperança para essa meta para o Brasil no SG20? E minha segunda pergunta para o embaixador se ouve que o senhor estava participando em várias reuniões ontem com outros deputados dos bancos centrais e ministros de finanças e resultaram vários problemas com esse tema. Pode elaborar sobre as rejeições e detalhes desse assunto? Obrigado. Bem, a primeira pergunta, uma resposta fácil, porque vários países, vários representantes de países aqui se manifestaram a favor. Então, eu acho que é uma questão de continuarmos conversando e avançar nesse tema. Passo para o embaixador Maurício Lírio responder a segunda pergunta. Boa tarde a todos. Não, a reunião foi boa ontem. A reunião, eu compareci como Sherpa do Brasil para apresentar o que havia sido objeto de acordo no Rio de Janeiro, na reunião de Sherpa, porque isso é uma fórmula que nós encontramos entre todos os países do G20, isso foi acordado entre os próprios países do G20, de, como nós dissemos, destravar a emissão de declarações ministeriais, o que não acontecia desde, eu diria, do início da presidência indonésia do G20, no início de 2022. Então, o que nós conseguimos foi uma fórmula que, aliás, foi usada em outras negociações, como é o caso da APEC, de que a presidência brasileira emite uma declaração sobre temas geopolíticos e, com isso, as declarações ministeriais podem ser emitidas normalmente, sem ficarem reféns de que se chegue a um texto de geopolítica. Tanto funcionou que nós tivemos ontem, pela primeira vez, em 2 anos e meio, a emissão de 2 declarações ministeriais que decorreram justamente da reunião presidida pelo ministro Mauro Vieira, ou seja, com resultados muito positivos em 2 áreas, água e saneamento e a questão da redução da desigualdade, e na publicação das declarações, em anexo, vai justamente a declaração da presidência. Então, essa fórmula, até onde sei, está sendo muito bem sucedida nessa linha de reabrir a possibilidade que os ministros tomem decisões consensuais no G20. Boa tarde, Ricardo Della Coleta. Paulo, queria fazer algumas perguntas. Ministro, a minha primeira pergunta seria qual a avaliação do senhor enquanto ministro de Estado, representante do Brasil, fala-se muito na perspectiva de que, dependendo do resultado das eleições americanas, a gente tem um recuo do multilateralismo, um recuo do principal país do mundo, enfim, querer se engajar em iniciativas multilaterais. Se o senhor vê um risco para esse tipo de fórum que é tão importante para o Brasil, caso haja uma vitória republicana nos Estados Unidos.
E para o embaixador Maurício Lírio, eu queria que ficasse um pouco mais claro, esse acordo que foi feito, que resultou nas declarações de desenvolvimento ontem, se, como são duas trilhas diferentes, se já está definido que esse acordo também vale para a trilha de finanças, se na trilha de finanças deve ser exatamente aquilo que a gente viu na reunião de desenvolvimento, em que se publica um documento separado e se abre a possibilidade de finanças, ou se seriam duas coisas separadas. Muito obrigado. Bem, respondendo à primeira pergunta, a escolha do candidato que vencer dependerá do povo americano. E eu tenho certeza que há interesse em todos os países de conviver harmoniosamente, seja em organizações como a ONU, seja nos contatos bilaterais. Portanto, eu acho que o resultado que for, continuaremos a trabalhar com os Estados Unidos e com todos os outros países. Bom, Ricardo, sobre a fórmula usada, na verdade, foi acordada entre representantes dos líderes para o G20, que são os Sherpas. E a solução foi essa. Isso vale para todas as reuniões de grupos de trabalho, independentemente da trilha, né? E há o compromisso, sim, para a reunião de líderes, aí é diferente, porque esse tema terá de ser objeto de discussões entre os líderes e, naturalmente, uma negociação prévia da linguagem a ser adotada sobre geopolítica na reunião de cúpula. Isso foi acordado também na reunião do Rio de Janeiro de Sherpas. Então, o que, na verdade, nós temos como acordo é que essa fórmula pode ser usada por todas as reuniões ministeriais que, eventualmente, tenham documentos a publicar, porque também não necessariamente todas as reuniões acarretarão na elaboração de uma reunião, de uma declaração ministerial. Por exemplo, o ministro presidiu uma reunião muito bem sucedida de chanceleres no Rio de Janeiro, em fevereiro passado, em que se decidiu realizar uma segunda reunião de chanceleres na sede da ONU, com todos os países da ONU, e da qual seria produzido um documento que é um chamado à ação. Isso foi decidido pelos ministros, mas não foi objeto de uma declaração ministerial, ou seja, não foi necessário produzir uma declaração ministerial. Nem sempre decisões importantes necessitam, né, em todos os casos, de declarações ministeriais, mas isso depende de cada reunião, né? Se os ministros chegam a um acordo sobre a substância da matéria da qual eles tratam, o importante é o seguinte: a geopolítica não será um obstáculo. A questão é se eles chegam a um acordo. E eu sei que o Ministério da Fazenda tem trabalhado muito bem em favor da produção de documentos também pela trilha de finanças. Então, mas o que eu quero separar nesse aspecto uma coisa é a negociação de uma linguagem geopolítica. Isso não é mais um obstáculo a resultados no G20. Outra coisa é a negociação em si dos temas em cada ministerial. Ficou claro? Boa tarde. Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Utopia aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde para o senhor, boa tarde para o ministro. Ministro, a minha pergunta é para o senhor. Na abertura da sessão, o senhor falou que 1% dos mais ricos acabam absorvendo 2/3 da riqueza mundial. O que já de positivo foi tirado dessas reuniões para tentar diminuir esse abismo que existe entre essas realidades? Bem, esse é um esforço conjunto e não será de curto prazo, mas eu acho que as decisões que já tomamos, como, por exemplo, o lançamento amanhã da Aliança Global, é um resultado imediato e específico. São medidas, essas e as outras medidas, que visam a melhorar e a diminuir essa diferença entre as duas faixas, e, sobretudo, dar condições a que as pessoas menos favorecidas, os que têm menos acesso a todas as formas de saúde, de alimentação, de educação, possam ter acesso a essas formas indispensáveis para a vida e que possam ter, portanto, um futuro e ter uma atuação mais autônoma e mais adequada e mais digna. Isso reduzirá, sem dúvida nenhuma, será um início da redução dessa grande diferença
E é nisso que o governo do presidente Lula está empenhado, é de promover o resgate das populações, das faixas mais pobres e menos favorecidas, que possam ter acesso a um nível de vida digno e que possam fazer parte da sociedade.